Patra, jardineira e paisagista e responsável pelo site jardineiro.net. As perguntas que eu vou responder hoje são sobre orquídeas, que é um assunto que eu adoro de paixão. As orquídeas foram, acho que uma das minhas primeiras paixões em jardinagem foram as orquídeas. Então eu gosto muito e eu procuro estudar e entender sempre um pouquinho mais. Eu mandei no Stories essa semana uma figurinha para o pessoal enviar perguntas sobre orquídeas. Eu tive umas perguntas bem bacanas que eu vou adorar responder agora na live. Tá legal? Vamos começar então falando sobre orquídeas. Adri, veja para mim quem que mandou a pergunta no grupo lá, porque não foi colocado aqui. Isso, o nome dela. Que eu tenho umas perguntas, eu pedi para os meus alunos do curso Segredos da Jardinagem enviar também perguntas sobre orquídeas. E aí veio uma pergunta que eu achei bacana e eu quero falar o nome da pessoa que perguntou aqui, da aluna. Acho que é a Alessandra que perguntou, não tenho certeza. Então, gente, vamos começar. Deve ter umas 12 pessoas, já está uma turminha boa aí ouvindo. A pergunta primeira foi de Jardim de Jana. Após a floração, elas secam? A maioria que eu tenho em casa seca logo. Então, Jana, elas não deveriam secar. As orquídeas, após a floração, elas devem continuar o seu ciclo, elas demoram um pouquinho para retomar o crescimento algumas vezes, mas elas não deveriam secar, não. E não é nenhum problema no viveiro ou algo assim. Teria que ver o que está acontecendo aí na sua casa que está levando as orquídeas a secarem. E como que está acontecendo essa seca, né? Você está irrigando elas recebem ventilação, iluminação. Todos esses detalhes a gente tem que observar para ver por que as suas orquídeas secam depois que florescem. Tá legal? Ó, próxima pergunta. Da Casa Ateliê 23. A minha orquídea fica anos sem florescer, mesmo com adubação. Então, se você está fazendo a adubação bem direitinho, o protocolo bem direitinho, usando fertilizante próprio para orquídeas, muitas vezes a razão dela não florescer, se ela está viçosa, se ela está bonita, é a falta de luminosidade. Às vezes a orquídea está super bonita, ela cresce, ela fica com uma cor um pouquinho mais escura, a gente diz que ela fica com um tom de verde garrafa. E aí isso denuncia um pouco que ela está recebendo pouca luz. Não é que seja pouca luz para ela viver, ela consegue viver nessa luminosidade, mas não é o suficiente para estimular a floração da planta. Então mesmo uma planta que recebe a rega perfeita, a ventilação perfeita, está com substrato bacana, você está fertilizando, ela precisa de luz para comer, né? Para se alimentar. As plantas em geral precisam de luz e a orquídea também, mesmo sendo uma planta que a gente considera assim de meia sombra, tem uma grande variedade, né, de meias sombras aí das orquídeas. Algumas até toleram sol pleno, mas a maior parte das espécies elas ficam em alguma faixa ali de sombreamento. Tanto é que nos orquidários geralmente tem diferentes graduações de sombrite dentro do orquidário para atender as diferentes espécies de orquídeas. Então tem um sombreamento de 60%, tem um sombreamento de 30%, de 40%, porque elas são exigentes nessa questão de luminosidade. Se falta luz, ela pode deixar de florescer e pode levar bastante tempo para que floresça novamente. Ó, o Jonathan Sievert, ele pergunta sobre enraizamento. Na verdade, a questão ficou um pouco pouco clara para mim. Então, Jonathan, se você está aí assistindo a live, me ajuda aqui na sua dúvida, o que exatamente você quer saber sobre enraizamento. Peço que você dá uma reformuladinha aí na sua pergunta. Mas eu vou partir do princípio que ele está pensando em replantar esse bulbo e como que funciona o enraizamento quando a planta perdeu uma parte das raízes, o que a gente pode fazer?
Então, quando a gente vai replantar uma orquídea, ou quando ela perdeu parte das raízes, o que a gente deve fazer? É tirar ela do substrato antigo, limpar ela bem, lavar ela bem e cortar fora todas as raízes que estejam mortas. E como que a gente sabe quando a raiz da orquídea está morta ou não? A raiz da orquídea, ela tem, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui tem uma Phalaenopsis, e a raiz dela, gente, opa, eu vou tirar daqui do cachepô, fica mais fácil. Ó, a raiz nova, ela é assim, ela tem uma cor acinzentada. Quando a gente molha essa raiz, ela fica bem verde mesmo. Tá vendo as raízes que estão úmidas aqui dentro do vaso? Elas estão bem verdinhas. Quando a raiz morre, como é que ela fica? Ela fica marrom e não só marrom. Essa parte, ela se solta. Esse velame que a gente chama, ele se solta da raiz principal que fica lá dentro, que é bem fininha, parece uma fibra, a raiz que fica lá dentro. Então você passa a mão e ele se solta, ele se esfarela, você puxa, ele sai. Então você tem que cortar as raízes mortas fora e deixar só essas partes que estão durinhas, firmezinhas. E você corta até chegar nesse ponto. Aí você pode replantar a sua orquídea, colocar uma fertilização própria para o enraizamento. Desculpa aí, tossindo. Mas geralmente esses fertilizantes à base de cálcio são muito bons para o enraizamento. O Forte Equilibrium é muito bom para recuperar plantas que estejam com poucas raízes, né? Que perderam boa parte das raízes porque apodreceu, que é bastante frequente. Depois que você começar a tratar essa orquídea com um Forte Equilíbrio, que ele ajuda as raízes a se restaurarem e a crescer novamente, aí você pode plantar ela num novo substrato. Se ela não perdeu muito dessas raízes, você já pode plantar logo em seguida. É só limpar bem, colocar num substrato novinho, próprio para orquídea. A gente não coloca em orquídea epífita, que são as orquídeas que vivem nas árvores, jamais coloquem elas na terra. Isso é um erro que eu vejo muito pessoal cometer. Plantar orquídea de árvore, né, que fica na árvore, e plantar na terra. A gente tem que tentar imitar ao máximo o ambiente natural dessas orquídeas. Então, jamais plantar na terra. As orquídeas terrestres mais comuns são o epidendro e o cimbídio. Tá? Tem a orquídea agrapete também, que é terrestre, a arundina também, que é terrestre, mas essas são as mais comuns. A grande maioria das outras orquídeas são epífitas. Os dendróbios, as phalaenopsis, as catleias, as lélias, essas orquídeas são todas epífitas, elas precisam de um substrato próprio para crescer. Jamais coloque terra nessas orquídeas, não vai funcionar, não vai conseguir respirar. Essas orquídeas elas precisam um excelente arejamento nas raízes. E se você coloca terra, ela simplesmente não consegue respirar e morre. A raiz morre, aí a planta não consegue absorver os nutrientes, a água e acaba morrendo de fome mesmo. A 3 Lilian perguntou sobre replantio. Posso tirar os bulbos e replantar? Pode sim. Na verdade, a gente tira a planta inteira na hora de replantar. Mas é perfeitamente possível, inclusive é indicado, porque... Olha que legal, Sueli. Que bom, que ótimo saber disso. Então você pode tirar a planta inteira do vaso, limpa bem esse substrato, porque é natural que o substrato, mesmo esse substrato que é próprio para orquídeas, ele acaba se degradando com o passar do tempo e vai ficando igual à terra, que a gente não pode colocar no substrato. Ele vai ficando pastoso, ele vai ficando umificado, humoso, que não é indicado para orquídeas, esse tipo de substrato. Então, com o passar do tempo, ele perde a validade e a gente tem que trocar o substrato para manter a orquídea saudável. Muitas vezes ela não tem nem espaço mais para crescer as raízes dentro do vaso. Tá certo que muitas espécies de orquídeas gostam de vasos pequenos e vasos apertados, mas se você puder oferecer mais espaço para ela, ofereça.
As vandas, elas, na verdade, elas praticamente nem precisam de vaso, tá, gente? É só, o pessoal usa uma cestinha só para colocar ali algum fertilizante, alguma coisa, mas praticamente não precisa de vaso. Mas você pode sim tirar os bulbos e replantar sem problema nenhum, independente do estado que está a sua orquídea, tá? Muitas vezes o replantio, ele vai ajudar na recuperação da planta, então é importante fazer o replantio uma vez a cada 2 anos, geralmente, tem uma média boa, assim, para você replantar a orquídea. A Oliveira Tai, underline 88, pergunta: é normal que as folhas fiquem amareladas no inverno? Sou de Ponta Grossa, no Paraná. Então, Oliveira, não é normal não. A orquídea ela não é uma planta decídua, ela não perde as folhas após o verão, né? Após passar o período vegetativo. Ela não deveria ficar amarelada no inverno. As folhas amarelam em que situação? Às vezes numa situação de falta de ventilação, é uma situação de doença geralmente, né? Falta de ventilação, ou ela pegou uma queimadura de sol, ou às vezes é uma queimadura de fertilizante que vai deixar a folha amarelada. E em alguns casos, em que é considerado normal, é quando o bulbo já está velhinho, já deu tudo que tinha que dar, e aí esses bulbos mais velhinhos, eles acabam amarelando e murchando. Mas não é normal que as folhas fiquem amareladas no inverno. O normal é a planta continuar verdinha e bonita, os bulbos bem gordinhos, tá? Esse que é o normal das orquídeas. A Vera Creres pergunta: é necessário esperar a florada para dividir as touceiras das orquídeas? Então, Vera, é necessário sim, é importante você esperar ela terminar a florada. Na verdade, são vários motivos. Um dos motivos é que quando a planta está florida, ela está gastando bastante energia, então qualquer coisa que você for fazer com ela, ela vai sentir mais do que se ela não tivesse em flor, porque ela gasta bastante energia durante a floração. Outra coisa é que quando você divide a touceira, enquanto ela está em flor, ela acaba encurtando o período de floração. Então, se você tinha lá uma floração que ia durar 15 dias, ela já não vai durar mais 15 dias. Ela acaba, logo que você transplanta, né, que você divide a touceira, ela vai acabar murchando e caindo essa flor. Então, você perde de aproveitar toda a floração da planta se você dividir a touceira enquanto ela está florida. Então, o melhor mesmo é você esperar ela florescer, traz ela para dentro de casa, coloca na sala, aproveita, curte toda a floração da planta, para depois, então, você esperar ela começar a emitir aqueles brotinhos guia que geralmente saem do rizoma, que mostra que a planta está crescendo, aí você divide a planta. E uma dica muito boa para divisão de orquídeas é você sempre deixar uns 3 ou 4, quanto mais bulbos saudáveis ficarem na planta dividida, melhor. Às vezes as pessoas querem multiplicar bastante, querem ter um monte de orquídea. E aí picotam toda a orquídea, deixa só 2 ou 3 bulbos em cada uma. E aí é pouco, a planta demora, ela acaba decrescendo, ela estava... as orquídeas, quando elas vão se desenvolvendo, elas vão formando uma escadinha. Obrigada, Cano. Elas vão formando uma escadinha. As folhas dos seedlings, que a gente chama, que são as orquídeas novinhas, elas são pequenas. E aí, de acordo com que a orquídea vai crescendo, a folhinha dela vai começando a ficar cada vez maior. Se a planta passa por um problema, ou ela é dividida muito cedo, ou ficam poucos bulbos, essas folhas que estavam grandes começam a decrescer e ela involui, né? Em vez dela continuar evoluindo, ela acaba involuindo. Então, quando você for dividir uma orquídea, espera ela estar bem cheia mesmo, com bastante pseudobulbo, para que quando você divida ela não sinta tanto essa divisão. Tá? E, por favor, espere terminar a florada, curta toda a florada da sua planta, que muitas vezes é uma vez por ano só, e para depois, então, você fazer a divisão.
Descobriu, Adri, quem era que era? Cristina Bonavides. Ó, a Cristina Bonavides, que é minha aluna no curso Segredos da Jardinagem, ela postou uma foto com os pseudobulbos murchos. E esse é um problema que acontece bastante. Às vezes você está irrigando normalmente a planta e ela mesmo assim vai murchando. O que será que acontece que ela vai murchando mesmo você irrigando bastante a planta? Então, o pseudobulbo murcho, ele é um sinal de desidratação da planta. Inclusive, o meu outro aluno, Júlio, que é orquidófilo, me ajudou a responder a Cristina lá no grupo. Então, ele fala que muitas vezes não é porque a planta está sendo regada pouco que ela acaba desidratando. Às vezes o que acontece é um processo de inanição da planta. Você molha ela, a raiz apodrece e aí ela não consegue absorver a umidade. E outra coisa que pode acontecer é que às vezes mesmo você molhando, a planta acaba desidratando e murchando, é quando a umidade relativa do ar é muito baixa. As orquídeas, a maior parte delas, né, salvo algumas exceções, elas gostam do ambiente de mata, que é um ambiente quente e úmido. Então, se você coloca ela dentro de casa, às vezes num ambiente com ar-condicionado, que fica super ressecado, ela acaba murchando, mesmo que você regue na frequência indicada, ela acaba murchando. Então, fazer uma suplementação dessa umidade. Aí eu tenho duas dicas para você melhorar a umidade onde estão as orquídeas. Na verdade, são 3 dicas. Ó. A primeira delas é você colocar elas junto com outras plantas, porque quanto mais folhagem tem, mais elas transpiram e acabam elevando a umidade do ar. Então, se você colocar ela perto de uma samambaia bem cheia, uma venca bem cheia, né, bem enfolhada, essas outras plantas acabam criando um ambiente mais úmido em torno da sua orquídea e ela vai gostar disso. A segunda dica é você colocar elas sobre um prato. Imagina um prato de esses que vão embaixo dos vasos, só que um prato maior, em que você vai cobrir esse prato com pedrisco e aí você vai colocar água nesse prato. E você vai colocar a sua orquídea em cima do pedrisco, de forma que o vaso não fique em contato direto com a água. Aí o que vai acontecer? Essa água ela acaba evaporando e vai melhorar a umidade ambiental em torno da orquídea. Essa é uma das dicas. O pedrisco, além de ele vai oferecer um suporte para o vaso, ele também evita que o mosquito da dengue acabe se reproduzindo nesse ambiente aquático, né, que você acabou de criar. E uma terceira opção, mais tecnológica, mas que também vale bastante, é você colocar um umidificador de ambiente, principalmente se você tem bastante orquídeas, bastante plantas. Colocar um umidificador de ambiente perto das plantas auxilia bastante na umidade ambiental e elas vão agradecer e você vai deixar de ver esses bulbinhos murchos, né, que acabam aparecendo nas nossas orquídeas. E eu acho que basicamente são essas as perguntas que o pessoal me enviou. Gente, enviem perguntas para a live, tá bom? Dessa vez, não sei se eu acho que eu deixei pouco tempo a figurinha. Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas. Da outra vez foi mais. Então, vou colocar antes, vou deixar mais tempo para vocês me enviarem perguntas. Semana que vem eu quero falar sobre plantas de interior. Então, se você quer ter uma planta na sua casa, no seu apartamento, ou tem dúvidas de plantas que você já tem, que às vezes ela não está indo muito bem como você imaginava, mande a sua dúvida, tá bom? Pode mandar pelo direct, pode mandar por e-mail, que é o contato@jardineiro.net, tá? Que eu vou adorar responder as perguntas na próxima live, na semana que vem, nesse mesmo horário, 2h30, na quarta-feira, tá legal? Vai ser sobre plantas de interior. Então mande as suas dúvidas, violetas, folhagens, pode mandar de orquídeas também, já que a gente pode considerar uma boa parte das orquídeas como plantas de interior. Vamos ver algumas perguntas que o pessoal está postando aqui na live. Já estou encantada e me inspirou bastante, já errei muito no cultivo de orquídeas.
Obrigada, Alex. Se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar, porque daí eu aproveito o gancho da semana que vem, que a gente vai falar de plantas de interior e a gente pode responder alguma coisa de orquídeas ainda, se ficar alguma dúvida. Ó, canoa e paisagismo. Eu estou fazendo testes com plantas que reagem bem à umidade no orquidário, como marantas. Elas acabam mostrando bem como está a umidade ambiente, tem dado bons resultados. Ó, é bacana isso daí, porque às vezes tem plantas que são mais sensíveis e a gente pode usar elas para monitorar o ambiente, que é exatamente isso que você está fazendo. É uma excelente ideia, é verdade. Muito bem. Então, gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, adubação, eu vi que ninguém perguntou de adubação, como é que a gente pode fazer a adubação das orquídeas? Eu não vou falar, eu vou deixar, vou ficar quietinha. E se alguém mandar essa pergunta semana que vem, a gente pode falar alguma coisa sobre substrato, se você ficou em dúvida, tá? Plantas de interior. Então, tudo que você tiver de dúvida sobre plantas de interior, manda para mim, sobre marantas, sobre antúrios, tá bom? Eu vou adorar responder na semana que vem. Um grande beijo, gente. E assim que puder, eu vou disponibilizar essa live no YouTube também, se você perdeu alguma coisa. Em breve estará no meu canal do YouTube. Um grande beijo para vocês e até semana que vem.